Olá, a nossa aula de hoje vai ser sobre coeficiente de parentesco. O coeficiente de parentesco é um parâmetro importante em qualquer programa de melhoramento genético, que ele serve como indicador da semelhança genética entre os indivíduos. Uma definição que a gente pode apresentar para esse parâmetro é a seguinte: ele é a média do percentual de alelos idênticos por descendência de dois indivíduos. Então, fundamental a gente deixar claro que esse parâmetro, ele sempre se refere a pares de indivíduos. E quanto maior for o coeficiente de parentesco, maior vai ser a semelhança genética entre os indivíduos. Então, vamos ilustrar aqui. Então, vamos assumir esse caso, tá? Nós temos o indivíduo C, que é filho de A e de B. Uma pressuposição que a gente vai fazer nesse caso é que A e B não são endogâmicos, ou seja, não existe nenhum ancestral comum a A e B, tá certo? Então, ambos são pais de C. Se a gente assumir didaticamente que o genótipo para um determinado locus no animal A é A1, A2, e o genótipo no mesmo locus no indivíduo B é A3, A4, a gente pode ter 4 possíveis combinações de genótipos para o indivíduo C. E essas 4 possíveis combinações aparecem com probabilidades iguais. Então, o indivíduo C pode ser A1, A3, A1, A4, A2, A3, A2, A4. Nesse caso, está bem claro que o indivíduo C sempre herda um alelo do pai A e um alelo de B, tá? E olha só, e como que a gente quantifica, então, a semelhança entre A e C, o coeficiente de parentesco entre A, vamos considerar que ele é o pai, e C, o filho. A já é sabidamente, nesse exemplo, A1 e A2. E C pode ter qualquer um desses genótipos aqui. Se C for A1, A3, os dois indivíduos possuem 50% de alelos idênticos. Se C for A1, A4, eles também compartilham 50%. E a mesma coisa nos outros casos, tá certo? Então, em média, o parentesco entre A e C é de 50%. Notem que, nesse caso, quando nós temos pai e filho, e os pais não são endogâmicos, não são, ou melhor, A e B não são parentes, de forma que C não é endogâmico, a semelhança entre pai e filho é sempre igual a meio, independente do genótipo do filho, tá certo? Vamos para uma outra situação. Vamos considerar, então, que esse indivíduo C se acasalou com o indivíduo D, e o indivíduo D tem esse genótipo, e produziram, então, o indivíduo E. Os possíveis genótipos para esse indivíduo E, dadas as possibilidades de gametas produzidos em função desses possíveis genótipos aqui, são essas. Então, se o indivíduo C for, de fato, A1, A3, ele pode produzir o indivíduo E, que é A1, A5, A1, A6, A3, A5 ou A3, A6. Se esse indivíduo for A1, A4, ele pode produzir indivíduos A1, A5, A1, A6, A4, A5, A4, A6 e assim por diante, tá? Notem que esses são os 8 possíveis genótipos de um neto do indivíduo A. E como que a gente, então, calcula o coeficiente de parentesco entre A e E, entre avô e neto?
O avô, como nós já estabelecemos aqui para o exemplo, é A1, A2. E o neto pode ser qualquer um desses genótipos com as mesmas frequências. Então, se o neto for A1, A5, a semelhança entre o avô e o neto é de 50%. Se o neto for A1, A6, 50%, a mesma coisa para esses casos. Mas notem que, em função da segregação, o neto também pode ter o genótipo A3, A5, A3, A6, A4, A5 e A4 e A6. E nesses casos, considerando que nós conhecemos os genótipos dos indivíduos, é possível entender que a semelhança entre o genótipo do avô e o genótipo do neto, o percentual de alelos que eles compartilham, idênticos que eles compartilham, são iguais a zero. Tá certo? Então, olhem só. De forma que, na média, considerando todas as possibilidades e um único locus, o parentesco entre avô e neto é de 50%. Nesse caso, e em quase todos os outros, a variação entre os valores possíveis. Então, em alguns casos, o parentesco, a semelhança é maior do que a média esperada, e em outros casos, o parentesco é menor do que a média esperada, tá certo? Então, esses dois exemplos ilustram situações onde o parentesco, considerando todas as possíveis combinações, é basicamente o mesmo, ou onde pode haver diferença na semelhança real, caso fosse possível genotipar e conhecer o genótipo de todos os indivíduos. O que nós vamos calcular hoje, e é o que a gente assume como coeficiente de parentesco, é esse valor aqui, que representa a média dos alelos idênticos existentes em dois indivíduos. Então, em média, pai e filho compartilham 50% dos seus alelos, e, em média, avô e neto compartilham 1/4, tá certo? Uma coisa que a gente pode usar para exemplificar essa variação que pode acontecer é quando a gente pega 3 irmãos, filhos do mesmo pai e da mesma mãe. E a gente considera os pares de irmãos. É muito comum a gente verificar que alguns pares de irmãos, o irmão 1 com o irmão 3, são mais parecidos do que o irmão 1 com o irmão 2, por exemplo. Tá? Isso é comum de ser observado e acontece porque, apesar do coeficiente de parentesco representar a média esperada da semelhança genética entre os indivíduos, pode haver variação nos alelos que cada indivíduo herdou ao longo do processo de formação, de fecundação e assim por diante. Então, vamos lá. Outra coisa importante de ser destacada é que o coeficiente de parentesco é uma medida relativa, tá? E ele depende do percentual de alelos da população base que não são idênticos. Vamos voltar para aquele nosso exemplo. Então, a gente partiu de uma situação em que a gente considerou apenas um locus, tá certo? Nos indivíduos A, B e C, e nesse locus havia variação. E se a gente considerar um outro locus, vamos chamar ele de B, cujo alelo B1 esteja fixado nessa população. Então, olha só. Então, os genótipos já ficam, agora nós conhecemos dois locus, tá? O locus A e o locus B. Se não há variação no locus B, tanto A quanto B
quanto C vão ser homozigotos para esse locus. E aí, o que acontece quando a gente calcula a semelhança entre pai e filho, considerando os dois locus? Vejam isso aqui, ó. Então, além deles terem semelhanças genéticas no locus A, eles também possuem semelhanças no locus B. E aí, o que acontece? Quando a gente quantifica o percentual de alelos que são idênticos no pai e no filho, olha só, dos 4 alelos que a gente está considerando aqui, 3 são idênticos. Então, por essa definição, a semelhança seria de 3/4, tá? Tomem cuidado com isso que a gente vai falar agora. Qual era a média? Então, isso aqui vai servir para a gente demonstrar que o coeficiente de parentesco é um aumento da semelhança. É uma medida relativa. Então, qual era a média do percentual de alelos idênticos por descendência, tá? Que já eram iguais nos indivíduos da população base? Então, olha só, a nossa população base era composta por A e por B. Esse é o genótipo de A, esse é o genótipo de B. Então, 50% dos alelos que eles possuíam já eram idênticos. B1, B1 e B1, B1. Qual era o percentual de alelos da população base que não eram idênticos? É o complemento, então, tá certo? Então, olha só, dos 4 alelos de A e dos 4 alelos de B, 2 eram diferentes. Então, 50% não eram idênticos. Então, para a gente reexpressar ou reapresentar o cálculo do coeficiente de parentesco como uma medida relativa, a gente vai calcular, tá, o incremento na média de alelos idênticos em A e C em relação à média de alelos idênticos na população base, que já era isso aqui que nós calculamos. Então, vamos lá. Olha só, quanto foi o incremento na semelhança? Foi esse valor aqui, que nós calculamos, menos o que já era idêntico. O que já era idêntico foi esse valor aqui, tá certo? Então, olha só, o aumento no incremento foi de 3/4, menos meio, dividido, tá certo? Pela proporção de alelos que não eram idênticos, que é o meio. Então, o resultado é igual àquele resultado que nós calculamos anteriormente. Então, aqui está um incremento, aqui alelos não idênticos na base. Vou fazer mais um exemplo para fixar bem esse conceito a respeito da relatividade do coeficiente de parentesco. Aqui a gente tem 3 locos sendo considerados. E a mesma situação. Então, notem que agora o indivíduo A e o indivíduo C têm o alelo B1 fixado no locus B e o alelo C1 fixado no locus C. Ou seja, existe variação apenas no locus A. E nesse caso, eles são idênticos com relação ao locus B, com relação ao locus C e parte dos alelos que estão no locus A. Então, olha só, desses 6 alelos, 5 são idênticos. Então, notem que quanto maior o número de locus que a gente considera, a gente pode ter uma mudança nesse valor, principalmente quando a gente está incrementando locus onde já há fixação de um determinado alelo. Então, vamos recalcular aquilo que a gente já apresentou no slide anterior. Qual era a média do percentual de alelos idênticos por descendência na população base? Nota isso aqui, ó. A média já era de 4 em 6, tá certo? Então, 2/3 dos alelos na população base, que nesse caso é composta
por A e por B já eram idênticos. E apenas 1/3 não era idêntico. Então, se a gente expressar o incremento na média de alelos idênticos por descendência em A e C, em relação à média de alelos idênticos por descendência na população base, como proporção do percentual que não eram idênticos, a gente tem esse valor aqui, ó, que é o mesmo valor, tá certo? Então, o incremento foi de 5/6 menos aquilo que já era idêntico, que era 2/3, dividido pelo quanto, ou pela proporção de alelos que não eram idênticos. Então, o resultado foi sempre o mesmo, ou seja, 50% dos alelos que não eram idênticos na população base são idênticos nesse par de indivíduos aqui. Certo? Então, houve um incremento na semelhança entre os indivíduos. E o coeficiente de parentesco mede realmente esse incremento na semelhança entre os indivíduos. Então, é importante a gente entender que isso, que o coeficiente de parentesco que nós vamos calcular, ele é uma medida relativa. E se às vezes a gente conseguir uma ferramenta capaz de quantificar a semelhança entre os fenótipos, a gente pode perceber que para algumas características, mesmo os indivíduos tendo o mesmo coeficiente de parentesco, eles podem ser mais ou menos parecidos simplesmente porque os locos que controlam aquelas características podem estar mais ou menos fixados na população base. Então, importante entender que o coeficiente de parentesco é uma medida relativa, certo? A gente pode generalizar uma maneira de calcular o coeficiente de parentesco para que isso fique mais automático. Então, uma equação genérica pode ser essa aqui, ó. Então, o coeficiente de parentesco entre x e y, ele é o somatório de meio elevado a n mais n', que multiplica 1 mais o f do ancestral comum. O que é cada um desses termos? N é o número de indivíduos entre x e o ancestral comum. N' é o número de indivíduos entre y e o ancestral comum. E f, né, é o coeficiente de endogamia, que a gente já aprendeu a calcular, nesse ancestral comum. Vou colocar isso em prática. Então, vamos calcular o coeficiente de parentesco entre D e E. Nesse caso, dá para a gente perceber que eles compartilham um ancestral, que é o indivíduo B. Então, olha só, pelos dados que nós temos aqui, a gente não sabe se B é endogâmico. Então, a gente vai assumir que B não é endogâmico, ou seja, os pais de B não são parentes. Então, olha só, a gente não vai precisar, nesse caso, desdobrar esse somatório. A gente só vai desdobrar o somatório em situações onde o número de ancestrais comuns aos indivíduos de interesse é maior que 1. Então, olha só. Então, meio elevado. Quantos passos existem entre D e o ancestral comum? 1. Quantos passos existem entre E o ancestral comum? Um único passo. O coeficiente de endogamia desse ancestral é 0 e, portanto, o coeficiente de parentesco entre D e E, que são meio-irmãos, é, em média, 1/4. Uma situação um pouco mais adiantada. Nesse caso, os indivíduos C e D possuem 2 ancestrais em comum, tanto B quanto A. E, então, nós vamos precisar desdobrar esse somatório, tá certo? Na parte referente ao ancestral A e na parte referente ao ancestral B. Novamente, A e B não são endogâmicos, então os valores de F são iguais a 0, e nós temos essa equação aqui.
o coeficiente de parentesco médio entre C e D é de 50%. Certo? Agora, na outra situação, onde nós temos um ancestral comum, que no caso aqui é F, e esse ancestral em comum é sabidamente endogâmico. Por quê? Porque seus pais são parentes. Então, olha só. Então, a gente quer calcular o coeficiente de parentesco entre H e I. Eles possuem um ancestral comum, então a gente não vai precisar desdobrar esse somatório, mas nós sabemos que o coeficiente de endogamia de F é diferente de zero, porque os seus pais são irmãos completos. Então, a gente já viu na aula passada sobre o coeficiente de endogamia como calcular o coeficiente de endogamia, a gente só vai substituir aqui os valores. Então, nós temos uma passagem entre H e o ancestral comum, que vale a esse número aqui, uma passagem entre I e o ancestral comum, equivale a esse número aqui, e o coeficiente de endogamia desse ancestral é igual a 1/4. Portanto, o coeficiente de parentesco entre H e I é de 0,31. Notem que esse coeficiente é maior do que o valor do coeficiente de parentesco quando nós temos meios irmãos e o pai não é endogâmico, que foi esse exemplo que nós vimos aqui. Ó. Essa aqui é uma situação parecida com aquela situação mais completa, só que o pai não é endogâmico. E aí, o coeficiente de parentesco entre meios irmãos foi de 1/4, ou 25%. E aqui, quando nós temos meios irmãos também, mas o pai é endogâmico, o coeficiente de parentesco foi maior, certo? Porque o fato de F ser endogâmico contribui para que haja um aumento na probabilidade de H e I possuírem alelos idênticos por descendência. Então, olha só, quando a gente tem uma matriz de parentesco tradicional e a gente quer calcular todas as relações de parentesco entre os indivíduos, tá? A gente tem isso aqui, ó. Nesse caso, nós não temos nenhuma informação adicional a respeito da genealogia de A e B. Então, A e B não são endogâmicos e não são parentes, tá certo? Os coeficientes de parentesco de A com todos os seus filhos e de B com todos os seus filhos serão iguais a 50%, e o coeficiente de parentesco entre os pares de irmãos completos, o que está indicado nesse pedaço da matriz aqui, também vai ser sempre de 50%. Agora, o que acontece? Hoje, nós já temos algumas ferramentas que permitem identificar diretamente os genótipos dos indivíduos. E a gente pode calcular o parentesco diretamente a partir dessas informações. E aí a gente consegue captar as diferenças que existem nas semelhanças entre os animais. Notem o seguinte, nesse exemplo, as semelhanças entre o pai e os seus filhos não variou. Isso já era esperado. Por outro lado, nós já percebemos que existem pares de irmãos que são mais parecidos entre si do que outros pares. Notem, por exemplo, o indivíduo C e o indivíduo D, eles possuem 50% dos alelos que eles possuem são idênticos. E eles são irmãos completos, ou seja, esse era o valor médio esperado. Já o par formado pelo indivíduo C e o indivíduo F, notem o seguinte, apesar de eles serem filhos do mesmo pai
e da mesma mãe, eles não herdaram os mesmos alelos desses indivíduos, considerando-se esse locus A. Então, considerando apenas o locus A, e essa informação que nós apresentamos aqui, a semelhança entre C e F é igual a zero. Então, o que acontece? Quando a gente está fazendo o processo de avaliação genética e a gente consegue estimar o parentesco entre os indivíduos usando ferramentas genômicas, a gente consegue estimar com maior precisão a semelhança entre os genótipos dos indivíduos. E aí a gente não precisa assumir que todos os pares de irmãos completos possuem a mesma semelhança. Tá certo? Por outro lado, pode até acontecer casos onde, isso é um exemplo relativamente simples, porque nós estamos considerando apenas um locus. Um outro irmão completo tem herdado, por obra do acaso, os mesmos alelos desse outro aqui, ó. Então, o indivíduo C e o indivíduo G, apesar de serem filhos do mesmo pai e da mesma mãe, herdaram os mesmos alelos. E aí, o coeficiente de parentesco entre C e G é de 100%. Tá certo? Mas notem que se nós considerarmos todas as combinações possíveis e a média dos coeficientes de parentesco de todas essas combinações, o valor esperado para o parentesco entre irmãos completos, vai ser 50%. O que acontece quando a gente tem uma informação a respeito da genealogia dos animais incompleta? Tá? Quando essa informação é incompleta, a gente não consegue estimar o parentesco da maneira mais precisa. A precisão da estimativa do coeficiente de parentesco é limitada à precisão da matriz, da genealogia entre os indivíduos. Olha só, vamos considerar que no nosso exemplo, essa é a informação mais precisa que nós temos a respeito da genealogia dos animais. Então, nós temos essa matriz de parentesco, certo? Quando a gente omite, ou por falha no processo de anotação, ou por erro, ou por alguma outra forma, que a genealogia entre esses indivíduos, a semelhança entre eles é perdida, olha só, a gente sabe que 4, 5 e 6 são relacionados por meio dos indivíduos 1, 2 e 3. Se a gente perder essa relação, todos os parentescos que decorrem de alguma relação envolvendo esses animais vai ser alterado e, em geral, subestimado. Tanto o coeficiente de parentesco quanto o coeficiente de endogamia. E se a gente estima, ou se a gente tem alguma falha na genealogia, e nós estimamos os coeficientes de parentesco e de endogamia de maneira imprecisa, isso tem impactos na diminuição, isso tem impactos que estão relacionados com a redução na acurácia das predições dos valores genéticos, que é um processo que a gente vai ver lá na frente. Certo? Então, na matriz de parentesco incompleta, a gente acaba perdendo, em geral, subestimando as relações entre os indivíduos. Então, para a gente finalizar, por que é importante conhecer esses coeficientes de endogamia e de parentesco? Eles servem para que a gente faça um monitoramento da variabilidade genética, que é importante em programas de seleção, em programas de conservação, tá certo? Permite que os acasalamentos sejam corretamente planejados, no sentido de manter a variabilidade genética, no sentido de evitar o aumento do coeficiente de endogamia e os efeitos deletérios da depressão endogâmica, são fundamentais
para que a gente possa fazer a avaliação genética da melhor maneira possível, da maneira mais precisa possível, para que os animais selecionados, de fato, sejam aqueles com os melhores valores genéticos. Certo? Obrigado pela atenção de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre esse tema, fiquem à vontade para entrar em contato. Até mais.